Olá a todos e bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai falar sobre uma das mentes mais brilhantes, inquietas e, sem dúvida, influentes de toda a antiguidade. Pensa numa jornada que começa com uma busca quase obsessiva pela verdade e termina criando conceitos que literalmente estruturaram a civilização ocidental como a gente conhece. A história de Aurélio Agostinho, que todo mundo conhece como Santo Agostinho de Hipona, não é só um relato religioso, tá? É, na verdade, a trajetória de um homem super inteligente que transformou uma baita crise existencial no alicerce da filosofia e teologia. Vamos descobrir como essa virada radical aconteceu? O nosso roteiro para mapear a jornada desse nosso herói biográfico vai passar por 5 fases. 1. Juventude e inquietude intelectual. 2. Crise, Milão e neoplatonismo. 3. A conversão, o famoso toma e lê. 4. O bispado e grandes obras. E, por fim, a fase 5, o doutor da graça. É uma verdadeira bússola para a gente não se perder nas grandes mudanças filosóficas que vêm por aí. Seção 1. Juventude e inquietude intelectual. A vida inicial em Tagaste e o fascínio do maniqueísmo. Beleza, vamos mergulhar nisso. O cenário é o norte da África, no século IV. Agostinho nasceu em Tagaste, onde hoje fica a Argélia, no ano de 354. Ele era filho de Patrício, que era um pagão, e de Mônica, uma cristã super devota. E olha, desde cedo dava para ver que o garoto era um gênio, com um intelecto brilhante. Mas a juventude dele foi marcada por uma rebeldia total contra a fé da mãe. Ele queria mais a saber de sucesso na carreira, de retórica, e foi curtir a vida de um jeito bem hedonista. Nesse meio tempo, ele foi morar com uma mulher e os dois tiveram até um filho, chamado Adeodato. Mas aí vem a grande questão. De onde vem o mal? Essa era a pergunta que simplesmente queimava na cabeça daquele jovem estudioso. Imagina só, ele tentava entender o mal de todas as formas. Metafísica, moral. Por que o sofrimento existe? Por que as pessoas falham? Essa vontade desesperada de achar uma resposta lógica e racional empurrou Agostinho para uma religião persa que estava super na moda na época, o maniqueísmo, que pregava um dualismo radical e cósmico entre o bem e o mal. Agora, o que é muito interessante da gente observar aqui é como o maniqueísmo dava para ele uma espécie de conforto temporário. Segundo essa crença, o mal era uma substância física, uma força real em guerra contra o bem. Era quase como tirar um peso das costas, sabe? Se o mal é uma força externa invadindo as coisas, o ser humano não tem lá tanta culpa. Mas uma mente afiada como a de Agostina não ia se contentar com isso para sempre. A grande virada filosófica só aconteceria quando ele conhecesse o neoplatonismo, que ensinava que o mal não era uma coisa, mas apenas a privação do bem. Era ausência, um vazio. Isso sim mudou as regras do jogo. E essa busca interna frenética se reflete perfeitamente na vida física dele. Pensa num cara que não parava quieto. Ele sai de Tagaste, vai dar aulas de retórica em Cartago. Lá, ele lê Cícero e se apaixona pela sabedoria. Depois, meio frustrado com os alunos indisciplinados e cheio de dúvidas, ele se muda para Roma em 383 e no ano seguinte chega a Milão. Cada quilômetro dessa viagem pelo Império Romano era o reflexo exato de uma mente inquieta procurando desesperadamente por respostas. Chegamos na seção 2, Crise, Milão e Neoplatonismo. Frustração, novas filosofias e um mentor fundamental. Essa mudança para Milão foi o verdadeiro divisor de águas na vida dele. Agostinho já não aguentava mais as respostas vazias do maniqueísmo. E foi aí que o neoplatonismo entrou como uma ferramenta essencial. Esse sistema filosófico ajudou Agostinho a entender Deus não como algo físico, mas como uma realidade espiritual infinita. Literalmente quebrou aquelas barreiras materialistas que o prendiam. Entender essa nova visão foi um degrau absolutamente necessário para que ele conseguisse finalmente enxergar as coisas com clareza espiritual. Mas faltava uma peça nesse quebra-cabeça, e essa peça tinha nome: Bispo Santo Ambrósio de Milão. No começo, Agostinho só ia ouvir o cara falar porque Ambrósio era famoso por sua retórica espetacular. Só que a mensagem pegou ele de jeito. Ambrósio interpretava as escrituras de uma forma alegórica, super inteligente. De repente, todas aquelas resistências intelectuais de Agostinho começaram a desmoronar como um castelo de cartas. Seção 3. A conversão. O famoso toma e lê. O ponto de virada dramático em um jardim de Milão. Bom, entender as coisas na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, né? No verão do ano 386, o entendimento intelectual finalmente bateu de frente com uma baita crise emocional. Imagina a cena.
Agostinho se retira para um jardim em Milão e entra em um colapso total. É o ápice da crise. Ele estava num cabo de guerra agonizante, entre os desejos terrenos que ele tanto gostava e a vontade imensa de viver de acordo com a verdade que ele tinha acabado de descobrir. A angústia era tanta que ele caiu em prantos, chorando copiosamente. E aí acontece um negócio de arrepiar. No meio do choro, ele escuta a voz de uma criança vindo da casa do vizinho, cantando sem parar Tole lege, que quer dizer toma e lê. Agostinho entendeu aquilo como um recado direto de Deus. Ele correu, pegou as cartas de São Paulo na Bíblia, abriu e leu a primeira coisa que viu, Romanos 13. O texto dizia basicamente para abandonar as bebedeiras e se revestir de Cristo. Naquele segundo foi como se alguém tivesse acendido as luzes num quarto escuro. Uma vida inteira de dúvidas simplesmente evaporou. Vamos avançar para ver como isso se desenrola, porque o que acontece em seguida é um misto de muita alegria e dor extrema. Em 387, Agostinho é batizado em Milão, mas a alegria espiritual durou pouco. Logo depois, a mãe dele, Mônica, morre. Ele volta para a África e logo em seguida o próprio filho, Adeodato, também falece. Uma tristeza sem tamanho. Mas em vez de afundar, ele vende tudo o que tinha e transforma a casa da família em um mosteiro comunitário. Seção 4. O bispado e grandes obras. Liderança relutante e a formação do pensamento ocidental. O plano do Agostinho era ter uma vida bem quietinha, só estudando. Mas a galera de Hipona tinha outros planos. Quando ele visitou a cidade, o povo ficou tão animado com a genialidade dele que o aclamou bispo quase à força. Ele não queria muito, mas acabou aceitando. E ainda bem que aceitou. Nos 35 anos como bispo, ele produziu uma quantidade absurda de textos. Foram mais de 100 obras, mas 3 delas são verdadeiros monumentos. As Confissões, A Cidade de Deus e o Tratado sobre a Trindade. Esses livros moldaram a filosofia até os dias de hoje. Só para a gente ter uma noção da importância de cada uma. Nas Confissões, ele inventou a autobiografia ocidental. Em A Trindade, ele mergulhou fundo nas complexidades teológicas. E a Cidade de Deus? Ele escreveu isso literalmente enquanto o Império Romano entrava em colapso, saqueado e destruído, oferecendo estabilidade para uma galera que achava que o mundo estava literalmente acabando. E isso ilustra brilhantemente a visão genial que ele propôs. A ideia de que existem duas realidades, duas cidades. A cidade terrena, que é falha, temporária e baseada no egoísmo, e a cidade de Deus, baseada no amor divino e que é eterna. Essa visão dualista ofereceu uma forma completamente nova, revolucionária mesmo, para a gente entender a nossa própria história. E agora, a seção 5, o Doutor da Graça, os anos finais e a batalha pela graça divina. Chegamos no capítulo final e, cara, não foi um final tranquilo. Agostinho passou os últimos anos lutando contra heresias teológicas, enquanto a cidade de Hipona estava sendo fisicamente cercada e atacada por exércitos bárbaros. Então, o ponto crucial é essa ideia de graça divina. Tinha um grupo, os pelagianos, dizendo que o ser humano conseguia ser perfeito e se salvar apenas por esforço próprio. Agostinho foi lá e disse, de jeito nenhum, a nossa vontade humana é muito fraca, comprometida, a gente depende 100% da ajuda de Deus, desse amor que a gente nem merece, mas que ele dá de graça. É por essas batalhas que ele ganhou o título de Doutor da Graça. O ano era 430. A jornada frenética e incansável dele chegou ao fim. Agostinho morre doente, nos seus aposentos, com a cidade de Hipona cercada e sendo atacada pelos vândalos. Era o fim de um mundo, mas, ironicamente, o pensamento e a estrutura intelectual que ele deixou ficaram tão fortes que sobreviveriam pelos próximos milênios. E para fechar, eu quero deixar essa frase atemporal dele, que é um verdadeiro soco no estômago: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Aquela sensação de vazio, as idas e vindas procurando o propósito, tudo isso faz parte da nossa busca por algo maior. Então fica aqui a reflexão: o que é que alimenta a inquietação do nosso próprio coração hoje? É uma pergunta para a gente levar para a vida. A gente fica por aqui e nos vemos na próxima análise.